Alô, meu povo do turismo, meu povo da cultura, meu povo da história. Estamos de volta, meu povo. Desta feita vamos falar um pouco sobre os materiais que foram construídos da fortificação de São José de Macapá. Nós vamos falar de onde vieram esses materiais, como eles vinham, quem ia atrás desses materiais, onde encontrava esses materiais. Eu sou Amiraldo Silva e vou falar para vocês de que forma esses materiais chegavam até aqui a fortificação. Então fique comigo, pessoal, fique comigo até o final do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal Amiraldo Silva Historiador para você conhecer um pouco da história amapaense. Então, galera, essa fortificação ela precisou de muito material de construção, principalmente as pedras. Ela é uma fortaleza imensa e precisava de muitas pedras, muitos tijolos. Nós vemos aqui, ó, essa aqui é uma muralha, essa aqui é a muralha norte, né? Faz parte da muralha norte, a área interna da fortaleza. E do lado de fora usou muitas pedras, principalmente por causa do primeiro contato que teria com as balas dos canhões inimigos. Então precisavam ter as pedras resistentes. E quem saía à procura dessas pedras eram os mestres de ofício, era os ajudantes de engenheiro, era o canteiro. Enfim, essas pessoas elas formavam uma equipe e partiu em busca dessas minas de pedras. Aqui, por exemplo, na fortaleza foi usado uma variedade de tipo de pedra. Usava-se pedra para muralha da fortaleza, usava-se pedra para cantariação, era um outro tipo de pedra, e era para aqueles elementos que eram mais rebuscados, né, que precisava de um contorno diferenciado. Então esses elementos eles tinham que ser beneficiados não era com qualquer pedra. O canteiro ele ia justamente para analisar, fazer análise dessa pedra, e se fosse uma pedra que fosse boa para construção, para fazer esse serviço, eles traziam essas pedras, transportavam para Macapá. Também usava-se as pedras para fazer o cal, as pedras menores, e não era qualquer tipo de pedra, eles tinham um tipo de pedra que eles traziam para produzir o cal, essa argamassa aqui, essa argamassa que colava a tijoleira, o tijolo aqui um no outro. E nessa argamassa, ela era produzida de várias formas. Eles traziam muito de Belém do Pará, ostra, eles chamavam de sarnambi, era resto de cozinha, né? Eles encontraram muito no litoral do Brasil, por exemplo, dos antigos povos que habitavam essa região, eles se alimentavam de ostra, aquele material do mar, né? Ela é os frutos do mar, e eles depositavam só no local, e os portugueses chegavam lá e encontravam minas completas desse material. Aqui na fortaleza era trazido para fazer essa composição aqui da argamassa, né? Eles misturavam com petrificado de pedra, né? Chamavam de seixo. E aqui é possível ver ainda, ó, as pedras, muitas pedras aqui, ó. Esse material era necessário, essas pedras eram necessárias para ser colocada nessa composição do seixo, porque ela ficava resistente, ó, com muita pissarra aqui no meio das pedras, no meio dos tijoleiros, no meio da massa. Aqui é possível a gente ver também, ó, se olhar direitinho, a gente vai ver a ostra. Deixa eu ver aqui se dá para ver. Ó, bem aqui, tá escuro, mas dá para ver aqui que tem uma ostrazinha bem aqui ainda, ó, né? Era um resquício desse material que eles usavam para fazer o cal. Usaram muita ostra. Também para fazer o cal eles faziam da pedra de algave. O Venâncio Furtado ele já pedia, desde o governo dele, de 1751 a 1759, ele pedia que todas as embarcações que viessem lá de Portugal, Dom José I mandasse a pedra de algave no calado desses navios que vinham de lá. E vieram muito material de lá de Portugal para cá. E eles também faziam da própria pedra aqui, essas pedras menores, né, que eram propícias para esse tipo de trabalho. Eles recolhiam também nessas pedreiras, que foram encontradas muitas pedreiras. E as pedreiras, conforme elas iam se esgotando, eles iam em busca de outras e outras e outras, enfim. De maneira que eles chegaram até na Arapucu, no ano de 1765. Eles encontraram muitas pedras na Arapucu que foi necessário para
e suficiente para construir toda a fortificação, né? Aqui em Macapá, no porto de Macapá, chegava 4 embarcações enormes, embarcações que comportavam pelo menos 16 remos de cada lado, né? Isso formava aqui 32 remos e elas faziam esse transporte das pedras, né? E eram muitas pedras que vinham de lá de lá do Narapucu para cá, para Fortaleza. E não só as pedras, as pissarras, madeira, também tudo era transportado por canoa, areia, menos a terra não era transportada. A terra geralmente se transportava por carroça, né? Os bois eram atrelados um no outro, puxavam carroça nos locais mais planos. Já nos locais de difícil acesso era transportado pelos índios. Os índios transportavam elas, ora, em carrinho de mão. Tinha muitos carrinhos de mão, mais de 40 carrinhos de mão trabalhando aqui na Fortaleza, na mão dos índios jovens. Eles queriam os índios jovens, porque tem mais resistência. Os índios velhos já eram para ficar mais parados num local, né? Vamos dizer assim, local que não exigisse muito o movimento dele, porque ele não tinha condições de se movimentar muito. Já os índios que tinham mais resistência eram os índios novos, então eles carregavam no carrinho de mão para um lado e para o outro, eles carregavam em cesta, até em cesta tem relato de índios carregando em cesta o barro, né? Então era local de difícil onde o boi não ia, porque em certos locais que estava muito alagado, se o boi entrasse ele acabava ficando preso na lama, no lodo e acabava morrendo. E aí era um prejuízo muito grande porque não tinha o boi suficiente para fazer esse serviço, porque não era qualquer boi que fazia, ele tinha que estar manso, ele tinha que estar acostumado com aquela situação da carroça, né? Não é qualquer um boi que puxa a carroça, enfim, tinha que estar treinado. E aí, se perdesse um boi no lodo, por causa do lodo, era um prejuízo muito grande, era uma força motriz que era perdida. Então aqui na Fortaleza nós tivemos muito isso aqui, né? Muitas perdas de animais aqui, não só pelo lodo que acabava por fazer com que o animal ficasse preso e morresse, mas também o trabalho, a exaustão de trabalho, era muito trabalho. Chegava uma hora que o animal não suportava o cansaço e acabava morrendo. E as pessoas sofriam também, que não tinha folga, a folga só nos feriados santos mesmo, nos outros dias era direto trabalhando, né? E alimentando a muralha, eu digo o forno, alimentava o forno 24 horas, o forno não parava. Tinha pedra que passava no forno para ser produzido o cal, ela passava 14 dias torrando no forno. Então o forno tinha que ser alimentado dia e noite, não era fácil, né? Não era fácil mesmo, e os índios tinham que fazer isso. Os índios que usavam essas madeiras, depositavam madeira no local seco, que facilitava a queima, né? E a produção dos tijolos, do cal, enfim, todo o material que precisasse colocar no forno era os índios que faziam esse serviço. Então, pessoal, hoje nós conhecemos um pouco a história das pedras da Fortaleza, de como elas vinham, né, como elas eram transportadas, quem transportava, e geralmente o transporte era feito pelos índios, que eram os caboqueiros, eram os que sabiam remar e tinham facilidade de chegar lá onde estava a pedreira. Geralmente tinha muito trabalho, principalmente no verão, que a água estava seca e os canais por onde esses barcos navegavam, ele estava impossibilitado porque estava seco, no verão secava muito, então tinha que transportar as pedras em distância muito grande, então isso onerava muito não só a mão de obra, né, mas também prejudicava no tempo, porque a logística ela mudava totalmente do verão para o inverno. O Anarapucu ele foi autossuficiente para que essa fortificação ela fosse terminada, né? Então, valeu, galera. Eu queria que vocês se inscrevessem no canal Amiraldo Silva Historiador e assinassem o sino, aquele sininho lá de notificação, para que o YouTube ele informe vocês dos futuros vídeos que poderão surgir no canal. Falou, galera. Valeu. Um abraço a todos os inscritos e os não inscritos.